Tem uma palavra de Deus para teu coração, para a sua vida. Deus abençoe. E fala a respeito que a iniquidade ou o pecado será perdoado. Conforme você que está vendo esse vídeo, às vezes você está dizendo que Deus não pode perdoar, mas Deus perdoa. A Bíblia fala que confessa e deixa, alcança a misericórdia, como diz Provérbios 28:13. E eu tenho essa mensagem para teu coração nesta sábado, amém? Nessa data de dia 5 de julho, às 1h29. A palavra de Deus para teu coração, amém? Romanos capítulo de número 4. Vem aqui agora essa palavra aqui que eu abri a Bíblia e vem essa palavra aqui. 4, versículo de número 6 e 7. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem que Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cuja as maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Amém? Eis aquele cujas maldades são perdoadas. Às vezes ele cometeu algo, cometeu uma coisa imoral, uma coisa lícita. Tem coisas que as pessoas roubam, elas têm que pagar a justiça, vão ser presas por causa das injustiças, eles pagam sendo presos, mas Deus perdoa. Às vezes a pessoa cometeu algo que a gente, muitas vezes é difícil de ainda perdoar, com aquele jovem que aconteceu de 14 anos, matou a família inteira. Mas se alguém perdoa a parentela, perdoa, porque é difícil perdoar uma pessoa que acontece dessa maneira, a não ser com Jesus, o Senhor. As pessoas falam, é fácil perdoar? Irmãos, não é fácil perdoar. Também não é fácil perseverar. Mas algo que eu te faço para dizer, é fácil acreditar em Jesus. É fácil você dizer assim, perdoa-me, Jesus. É fácil dizer assim, ó Senhor, eu me rendo a ti. Mas perdoar eu sei que muitas vezes é difícil. Amar com os que perseguem, eu sei que é difícil. E Deus, muitas vezes, você pedir assim, Deus, coloca no coração, dá-me amor para que amar o próximo, orar mais para as nações. Você pode ver que, por que muitas vezes Jeremias orava para o povo de Israel? Ele intercedia para o povo de Israel. Deus fala assim, eu não aceito a intercessão deste povo. Porque o povo não queria largar os outros deuses. Não queria largar. Não queria estar largando a idolatria. E aí Jeremias continuava orando. Chegou um ponto que aí quando já houve o perdão, aí foi essa palavra de Lamentações, 29. Põe a boca no pó, Jeremias, porque ainda há esperança. Agora ainda há esperança para o povo de Deus. E assim é. Amém? Nós não temos nada contra de nós estarmos abençoando Israel, o povo de Deus, né? Mas devemos orar também se aqueles que são inimigos de Deus. Não estou falando espiritual, aquele que tenta desmatar, roubar e destruir, como João 10:10. Não estou falando o inimigo que caiu, como diz lá em Lucas, que Jesus disse, eu vi Satanás cair como relâmpago, o acusador caiu como relâmpago. Não estou falando para orar para isso, que a Bíblia fala que em Apocalipse diz que ele já está condenado, né, para um juízo, ser lançado no lago de fogo, enxofre, né? Mas ainda ele luta com missionários para poder ainda levar mais pessoas para estar com ele. Mas aí lemos essa palavra, Romanos capítulo 4, versículo de número 6,
Davi declara: bem-aventurado o homem que Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: feliz aqueles cujas as maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Amém? Cujos pecados são cobertos. Então o pecado é coberto. Se é perdoado, o pecado será coberto. Coberto em que sentido? Pelo sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas assim tiver perdoado, sabemos ainda perdoar. Deus nos perdoa. Assim como a palavra em Mateus diz, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoados os nossos devedores, né? E tem a capacidade, não nos deixem cair em tentação, mas livre o Senhor do mal. Entendeu? Ser livre do mal. Mas muitas vezes a gente tem que fugir da aparência do mal. A aparência do mal, aquela que faz você, muitas vezes, já chegou a um certo ponto de você estar transgredindo ao mal, chegar até um ponto, muitas vezes, de estar, como Isaías 59 diz, que a iniquidade faz separação entre nós e Deus. Se chegar a um ponto de iniquidade faz separação entre nós e Deus, a pessoa acaba não chegando ouvindo Deus, e Deus não vai falar com você, ou Deus não usar alguém para falar com você. Deixar isso numa situação que Isaías 59 diz que faz separação. Você está entendendo? Aí você vê Adão, que era um governo ali no paraíso, mas Deus mesmo, ele transgrediu contra Deus, transgrediu contra o Senhor, mas Deus com sua voz falou com ele. Você está entendendo? A voz do Senhor falou com Adão. Não foi Deus ali falando com Adão, foi a voz do Senhor. Porque nem o Senhor foi digno de... Olha, o Senhor era digno de entrar ali. Mas a sua voz ali falou com Adão. Você está entendendo uma situação? Você ouve a voz. Você ouvindo a voz falar, de Deus falar. Agora outra coisa é Deus falar. Você entendeu? Face a face. Frente a frente. Né? Ver Jesus à destra do Pai. Igual como foi Estevão. Viu à destra do Pai. Então, bem-aventurado cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Pecado é coberto. Se é coberto, ou seja, o pecado é coberto. Porque ainda, você vai entender o mistério. Nós deixamos de praticar e muitas vezes nós deixamos e fugimos da aparência do pecado ou do mal, mas ainda nós somos do pecado. Nós somos ainda pecadores. O sangue de Cristo está em nós. O sangue de Jesus está em nossas vidas. E quando há o sangue, significa a redenção. Uma redenção em nós. Uma redenção sobre você. O sangue cobrindo. Do livramento. De livramento. Liberto o pecado. Mas quando estivermos com Cristo, com o Senhor, vai precisar o sangue nos cobrir. Porque nós vamos comer da árvore da vida e nós vamos não ter mais o pecado em nós. Entendeu? O pecado não vai estar habitando em nós. Nós seremos curados, nós seremos perfeitos. Nós não teremos cansaço, não vai haver enfermidades. As enfermidades muitas vezes são consequências do pecado. Tem enfermidade, né, por causa de consequências de pessoas obedecendo a Deus. Tem pessoas que são enfermas, que Deus tem permitido. Tem pessoas que têm permitido estar enfermas. Tem pessoas que Deus tem permitido ainda fechar as portas, né, por causa de desobediência. Tem pessoas que obedecem a Deus, que ainda querem filhos, não tem condição de ter. Ele luta, ora a Deus para que eu tenha um filho, não tem ainda até hoje um filho. Você está entendendo? Então a gente tem que sempre analisar
ver o que é de Deus, ver o que é do diabo, ver o que é de nosso, ver o que é humano, vai definir. O sangue de Jesus vem estar sobre nós. O sangue de animal era aspergido nos umbrais da porta, para que o espírito da morte não vier ali tentar levar os primogênitos do povo de Deus, os primogênitos de Israel, que havia a marca do sangue, e assim como a marca de Jesus sobre a tua vida. Amém? Deus abençoe. Fica nessa mensagem, nessa palavra. Romanos capítulo 4, versículo de número 6, versículo de número 7. Amém? E o versículo de número 8, Romanos 4, versículo 8, diz assim: Bem-aventurado o homem a quem não chegou, não imputa o pecado. Amém? Qual outro versículo chave aqui que eu posso estar lendo para finalizar? O versículo 25, amém? Concluindo Romanos 4, 25. Ao qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo. Tenha um ótimo dia.